então eu estou muito feliz de estar aqui com o Dr. Adailton Meira. Muito obrigada por você ter vindo. Uau! Ele foi a primeira pessoa que eu convidei quando eu comecei esse programa Arrojo na Vida, Consciência é o Caminho. E por que eu chamei o Dr. Adailton, que é médico, ginecologista, ele trabalha com constelação familiar, é homeopata, porque eu quis que ele viesse logo no primeiro programa. Porque eu já falei para vocês que quanto mais a gente busca consciência, mais nós vamos buscar profissionais que também tenham uma visão mais ampla sobre a realidade. E hoje, especialmente, a gente vai quebrar os seus paradigmas, as suas crenças e a sua forma de enxergar o autocuidado e as doenças. É sobre isso que a gente vai falar, né, doutora Adailton? É isso aí, olá todo mundo que está nos assistindo. Obrigado, Simone, por essa deferência, né? Eu lembro quando você, muito contente, me falou que você tinha recebido esse convite e que esse programa seria uma ferramenta, um caminho que você poderia levar um benefício para a vida de muitas pessoas. Sim. E é isso, é a nossa missão, né? É a nossa missão. Tanto é que a gente está aqui tão feliz, né, para falar sobre isso. O doutor Adailton está sempre alegre para fazer as lives, os trabalhos e para trabalhar, lógico, né, atender em consultório, mas sempre com essa alegria de passar informações que vão expandir a sua consciência hoje. Então vamos falar sobre a doença, né? Quando a gente sabe que a gente, por exemplo, eu tive Covid, o doutor Adailton me ajudou enquanto eu estava com Covid. E aí ele me fez uma constelação e foi super bom porque eu consegui compreender, né, para onde eu estava olhando. E quando a gente tem uma doença, geralmente a gente quer se livrar, a gente quer um remédio, quer uma cirurgia, quer que alguém resolva para nós algo que está ali também a nosso benefício, não é isso? Então, essa coisa é bastante complexa, porque nós vivemos hoje numa sociedade onde a doença ela é um aprisionamento, é uma perda. Primeiro que tem dor. Segundo que você deixa de fazer aquilo que você gosta, então traz prejuízos financeiros, traz falta no trabalho e traz, vamos dizer assim, um prejuízo pessoal. A pessoa se sente abatida, doente, com febre, com dor. Então, a gente não gosta de ficar doente. Claro, nem eu e nem você. Lógico. Ninguém gosta de dor. A questão é para que adoecemos. Então eu vou começar falando uma frase que nós vamos repetir. Todo sintoma tem uma mensagem. E toda doença tem uma função. Que não é só fazer a gente sofrer. Absolutamente não. Que a pessoa fala, não é possível, gente, alguém me jogou uma praga, o que eu fiz em outras vidas, né? O que eu estou pagando, por que eu tenho essa doença, né? Às vezes uma doença crônica, como a diabetes, né? Alguma coisa que realmente é pesado para a pessoa, né? Mas às vezes é uma enxaqueca, é uma dor de Sim. cabeça que você quer, tá te incomodando. Aquilo aconteceu por acaso. Vai tomar um remédio químico para passar aquela dor, sem se importar o porquê ela apareceu, qual é a função daquela doença, o que ela está mostrando. Então eu vou dar um aspecto geral, resumidamente assim. Você é um ser, um indivíduo que tem uma alma e que você tem uma passagem nesse planeta, você tem um caminho. A sua essência conhece esse caminho. Mas nós nos desviamos do nosso caminho por um falso amor. Então, pela mãe, pelo pai, pela sociedade, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, nós nos desviamos do nosso caminho e vamos abrindo mão da nossa essência. Vamos perdendo o amor próprio, desviando do caminho, né? Entrando em fases de sofrimento. O que a nossa alma faz? Ela quer nos trazer de volta para nós mesmos. E aqui já vem a segunda frase. A doença te traz de volta para você mesmo. Tenta trazer. Sim. Né? Então, você está fazendo algo, acontece uma gastrite. Aí você vai procurar um médico, vai fazer uma endoscopia, vai procurar, achou uma bactéria lá e achou alguma coisa e toma antibiótico. Para que está acontecendo aquela gastrite?
para te trazer de volta para você. Ela tem uma função. Então, quando a gente começa a olhar para a doença com esse olhar mais amplo, a gente não quer se livrar dela imediatamente. E faz sempre a primeira pergunta: para que esse sintoma, essa doença apareceu? Verdade. Às vezes até para a pessoa parar, né? Porque ela está num estresse tão doido, ou está fazendo tantas outras coisas que é necessário parar. Eu queria que você então desse alguns exemplos práticos, porque muita gente fala, mas qual o significado? Como é que eu descubro qual é o significado da doença que eu tenho hoje? Uma gastrite, uma enxaqueca, uma dor muscular, né? Uma dor na coluna, que a maior parte da população vivencia isso. Eu mesma vivenciei isso durante muitos anos, quando eu descobri por que eu estava com dor na coluna e fiz um trabalho, nunca mais. Daí precisa mais. Mas precisa mais, com a idade vai ter. Não, mas todo mundo com a idade vai ter problema ou vai ter alguma coisa. Não é assim, né, doutor? Precisa quebrar esse paradigma, né? Então, é complicado dar exemplos, mas veja, você falou que derruba. Eu tenho uma paciente que estava fora desse projeto da vida dela, estava se afastando. Ela descendo a escada da casa dela, 2 degraus, torceu o joelho, estourou um ligamento, fez uma artroscopia, ficou com 2 meses com a perna para cima, e quando ela começou a melhorar, ela veio, isso foi há 5 anos atrás, começamos a fazer um trabalho com ela. Aí depois ela começou a fazer constelações, entrou... E ela já era minha paciente por um tempo, ela tinha tido parto comigo há muitos anos atrás, quase 20 anos. E ela... Aquela torção do joelho trouxe ela de volta para ela. Hoje a vida dela está muito diferente, ela faz o trabalho que ela gosta, do jeito que ela quer, ela tem uma nova visão para a família dela, como mãe, como esposa, como mulher. Então, uma torção de um tornozelo, um punho quebrado. Sim. E existem doenças um pouco mais graves, né? A própria Covid é uma doença hoje que assusta as pessoas. Sim. E que derruba as pessoas, né? E você tem que ficar em casa, você tem que repensar certas coisas. A doença nos humilha. Nos faz também ser mais humildes, né? Sim, ela nos faz, porque é algo grandioso, muito maior do que a gente imagina, né? Uhum. Mas existem doenças mais comuns, como problemas de tireoide, né? Doenças de estômago, gastrite, doenças do intestino. Como médico de saúde feminina, eu vejo muitos casos de mioma, de endometriose, né, de infertilidade e até mesmo uma candidíase de repetição. Eu me lembro uma vez, há uns 7 anos atrás, eu atendi um pouquinho menos, 5 a 6 anos, paciente antiga também veio com uma candidíase de repetição. Ela falou, doutora Dailton, eu já tomei o remédio Vioral 3 doses, que era uma dose única, ela já tomou 3 dias, estou passando um creme faz 5 dias e não melhora com nada. Falei, tá bom, senta aqui, vamos conversar. E aí chegou uma hora, eu falei, vamos colocar aqui umas pecinhas, né? E a gente colocou, e ali eu vi a dissociação dela com o pai e a mãe, e família, o marido e 2 filhos. Totalmente dissociado. Ela não estava ainda casada, ela estava completamente ligada à família de origem. E ela não queria estar aqui. Eu não podia falar isso para ela, lógico, mas a doença estava falando. Bom, fizemos ali umas frases, fiz uma acupuntura nela e ela foi para casa. E no outro dia eu liguei para ela, falou, eu cheguei em casa e não tive mais nada. Ótimo. O que aconteceu? Ela entrou numa crise, 2 anos depois ela se separa. E hoje, 5, 6 anos depois, ela está muito bem fazendo uma outra coisa, né? Conseguiu tirar aquele medo de sair daquele casamento que já não fazia mais sentido para ela. Né? Ela estava preocupada com os filhos, aquela coisa toda. Então a doença ela vem falar algo. E aí entra uma coisa importante. A escolha do profissional que vai fazer essa leitura para você. Porque se você procura um médico da medicina da matéria, eu chamo de medicina cartesiana, ele vai fazer exame, fazer ultrassom, tomografia, exames de sangue, falar, você tem alguma coisa, vai olhar o produto final da doença, a ponta do iceberg. Sim, mas não olha a origem, não olha as raízes. A doença ali é ruim, tem que ser eliminada, tem que ser tratada logo. Sim. Então, procurar profissionais que conseguem
fazer essa leitura maior da vida da pessoa, a linguagem do sintoma, a interpretação do sintoma, e dar essa informação para a pessoa. E aí ela vai saber o que fazer. A medicina, eu quero só fazer um parênteses, porque você começou a falar isso, né? Quando te deu esse despertar de você não só olhar para a doença, para os exames, e olhar para a pessoa mesmo, o que ela está vivendo, o que tem por trás da doença? Quando te deu esse despertar? Foram em 2 momentos. O primeiro momento foi no primeiro ano da faculdade. Eu fiz Unicamp e quando eu entrei na faculdade, eu tive minha primeira namorada. E a irmã dessa namorada era uma médica obstetra homeopata. E ela me deu um livro de homeopatia. E eu comecei a ler e falei, cara, isso, que lindo! A homeopatia fala que você adoece na energia vital, que depois afeta o seu emocional, que depois afeta o seu corpo. Então, a doença ela vem de dentro para fora, ela vem do vibracional para o corporal. Eu falei, cara, é isso. Então, eu fiz o curso inteiro já com essa visão. Uma briga interna, né? Uma briga interna. Bom, terminei, fui fazer residência e tive que entrar na residência médica, é cirurgia, é usar a medicina... É lidar com a matéria mesmo. Medicina convencional, você tem que saber aquilo, né? Sim. E ali existia sempre um conflito de intervir. Então, quando eu termino a residência, aí eu vou para a França, fico um ano lá, volto e começo a fazer as coisas do meu jeito, aí eu vi que a homeopatia funcionava, depois a acupuntura funciona, a palavra funciona, né? E aí eu fui ampliando isso. Eu fui trabalhando com iridologia, fui estudando alimentação, fui estudando nova medicina germânica e finalmente a constelação veio para fazer um blend de tudo isso daí. Que lindo, nossa. Queria que você falasse, doutor, porque eu nunca ouvi falar tanto sobre endometriose quanto nos últimos anos, assim. O que é a endometriose, tanto na parte física quanto relacionado à parte emocional, energética? Há uma epidemia de endometriose no mundo hoje. Cerca de 10% da população feminina tem endometriose. E uma porcentagem disso são doenças mais graves. Ela é uma doença autoimune. Então, ela não é uma doença localizada, não é uma doença do endométrio, não é uma doença do genital, é uma doença que a gente tem que... Tanto assim que você faz a cirurgia, tira e volta. Né? E aí os tratamentos são todos hoje no sentido de suprimir a manifestação do sintoma. E aquele sintoma tem um porquê. Existe uma questão hoje muito profunda que é do feminino doente, o feminino ferido. Doente não, ferido. Um feminino que é desvalorizado. Um feminino que é desrespeitado. Então, e eu já escutei, talvez você deve ter escutado também muitas mulheres falar que se houver uma próxima encadernação. Eu quero ouvir homem, quero voltar homem. Você já ouviu isso, não? Já, bastante. Às vezes eu falo também. Não sei se você fala também, né? Às vezes também. Pois é, o que tem por trás disso? Tem assim ser mulher é difícil. Eu vou falar para vocês, ser homem também é difícil, viu? Não é fácil, não. A questão não é ser homem ou ser... A dificuldade é conectar com um masculino saudável. E a dificuldade é conectar com um feminino saudável, que eu acho que é o trabalho que você tem feito. Sim, e que você tem feito. E que nós vamos fazer juntos, aliás, né? Yes! Logo vocês vão saber. Conexão com o feminino saudável, ela te liberta. Ela te liberta para você não precisar depender da opinião dos outros. Outro problema muito grave relacionado com a endometriose é que as filhas continuam ligadas às mães. Crescem, têm corpo de mulher, passam a ter uma vida sexual, algumas casam, algumas têm filhos, mas fala com a mãe, fica presa à mãe, importância da mãe, cuidando da mãe, fica muito, tem raiva da mãe, ou fica muito presa, ou
Fica muito em conflito com a mãe. Conflito, uma ligação com a mãe, que é uma briga também com o feminino, uma não aceitação do feminino, de alguma maneira, porque a mãe é a representação do feminino. E, para completar, em muitos casos, os pais são os ogros, são os vilãs. Então, aí o pai é ausente, o pai é alcoólatra, o pai é violento, o pai te abandonou. E aí, essa falta do movimento em direção ao amor do pai. O movimento em direção ao amor do pai que acontece por volta dos 7 anos, acaba não acontecendo, a filha fica presa no feminino, quer se desprender para viver a vida dela, não consegue porque a mãe também não deixa, porque a mãe precisa daquela filha para cuidar dela. Ela criou a filha para a filha, né? Então essa filha vira mãe da mãe. E aí está montado essa desordem. Essa desordem. A filha não é filha, ela quando quer ser mulher não consegue, não se realiza, no caso, não se realiza na sexualidade. Então a endometriose tem esse pano de fundo e ela, de novo, ela tem uma mensagem e ela tem uma função. A mensagem: como você está em relação ao seu feminino. Tá? Qual que é a função? A função é te tirar dessa confusão aí, desse poço de areia movediça e te levar a trazer você de volta para você. Trazer a mulher de volta para ela, para que ela não precise gerar filhos para os pais, para que ela não precise ter nada, provar nada, fazer nada. Uma mulher, ela pode ser feliz, completa, saudável, sem ter filhos. Gente, é muito profundo tudo isso que ele está falando, porque muitas mulheres vivenciam isso e muitas mulheres confundem a amorosidade com a falta de limite. E é muito difícil uma filha colocar limite numa mãe ou num pai, né? O limite do eu sou apenas a sua filha, né? Ou para o pai, ou dizer para a mãe: mamãe, eu amo meu pai, com todas as dificuldades que vocês têm, ele é o meu pai, eu não quero saber o que acontece entre vocês, o que ele fez para você, o que você fez para ele, isso não é da minha alçada, mas eu amo o meu pai, porque ele me deu a vida e faz parte de mim também. E também para a mãe: eu amo você, mas eu preciso ir para a minha vida, fazer esse movimento em direção à vida, a própria identidade, como você falou. Mas tem uma dificuldade aí. O movimento em direção ao amor do pai, ele só acontece com o consentimento da mãe. Então, e essa filha, ela cresce e fica esperando o consentimento da mãe, depois para ela ir para a vida, dela ir fazer as coisas dela. E a mãe não vai dar esse consentimento. Agora, a partir de 15 anos, recentemente atendi um paciente que falou: quando eu fiz 15 anos, eu tive minha primeira relação sexual e minha menstruação atrasou. Ela chegou a pensar que estava grávida, falou para a mãe. O que a mãe fez? Deu uma surra nela. Nossa. Com 15 anos. Quer dizer o seguinte: você não vai sair de perto de mim, você não vai ser feliz nisso aqui, você não pode ter. Então, prisão. De novo, não consegue fazer isso. Sem autorização. Então, tem a hora que você vai fazer sim, sem autorização dela. E ela não vai gostar que você se estabelece, que você não depende mais dela. E isso é um problema dela. Lógico, não tem como não decepcionar a mãe. Não tem como. Sim. Mas é necessário fazer esse movimento, porque a gente cresce com o sim e o não, né? 2 palavras tão pequenininhas e tão importantes e que a gente não sabe usar. E tão difícil de falar. Como é difícil falar não? Verdade. Mas o não coloca o limite. E como é difícil dizer sim, às vezes, pra gente mesmo. Principalmente as mulheres. Não, eu tenho que dizer sim para o meu marido, para os meus filhos, para casa, para o trabalho, para o chefe, para todo mundo, mas eu não posso dizer sim para mim, né? Então as mulheres estão sobrecarregadas. Muito. E estão feridas. Isso. Então, é isso. Doutor, para a gente finalizar, queria que você falasse um pouco também sobre a tireoide, que também é um aspecto que tem afetado muito as mulheres. Muito, né? Muito. Tem vários aspectos, tem a questão da alimentação, tem a questão do flúor,
na água, tem várias questões, tá? Mas o aspecto, vamos dizer assim, a localização da glândula, ela tem a ver com a vocalidade, com o som, com a palavra. Com a expressão. Com a expressão. Então, quando você era pequena e você tinha uma reação de raiva, o que acontecia? Gritava, chorava, gritava. E o que os seus pais ou o que as pessoas faziam? Quando ela cala a boca, eu dava um tapa, né? A expressão da raiva é suprimida. E quando você chorava? Às vezes vinha afagar, mas também mandava ficar quieta. E tem vai chorar no seu quarto. É. Vocês não escutam isso, mas homem não chora. Sim. Então, assim, a expressão da emoção, ela é bloqueada desde criança. Uma criancinha de berço que chora, isso incomoda a mãe, irrita. Vai lá e quer que a criança parar de chorar. E às vezes ela está querendo falar alguma coisa, ela só está com a fralda molhada, é por isso que ela está chorando. Então, essa inibição da expressão das emoções, né, da tristeza, por exemplo. Quem que gosta de ficar triste? Quem que você permite a pessoa ficar triste? Vamos para o passeio, vamos sair, vamos... Cara, ela está triste. Deixa ela curtir a tristeza dela. Então, esse bloqueio das emoções que é feito desde pequeno, ele continua no adulto. E a gente não se vê no direito de falar que não gosta de algo. Um dia desse, nós temos uma filha de 6 anos e a minha esposa falou assim, passei uma vergonha. O que foi? A nossa filha chegou e falou que não tinha gostado da comida de uma pessoa, que não estava boa. Eu falei, que lindo. E o que você fez? Eu falei, nada. Eu falei, ótimo. Que a gente tenta, ensina a criança a falar que é educação, né? Educação é domesticar. Exatamente. E não ser sincero, não gostou. Não gostou, que lindo. E eu quero que preserva isso. Então, essa não manifestação do que você pensa, sente, fala, a gente chama de sapo, né? É isso? A gente engole sapos. Fica às vezes com a perninha de fora assim, só as 2 patinhas. E ele fica preso aqui, ele vai afetando a tireoide. Então, aquilo que a gente não fala. Essa é uma questão. A segunda coisa que muito pega a tireoide é você não pode deixar de passar a oportunidade. Você tem que ser rápida. Você tem que escolher rápido. E se você deixa passar uma situação, que a gente chama de, na medicina germana, de pegar o bocado, se você não consegue pegar e ele passa a oportunidade, você fica se culpando e aí você entra num problema de tireoide porque você não teve tempo. E aí você quer fazer tudo muito rápido, então você aumenta o seu metabolismo. Você faz muita coisa para agradar os outros, você trabalha demais, você não descansa no final de semana e você vai consumindo sua tireoide porque você faz demais para os outros. Outra situação que pega a tireoide, pessoas que são gêmeos, que o outro gêmeo morreu, o evanescente, então o gêmeo sobrevivente. Ela tem que viver por 2. Sim. Ela tem que valer por 2. Sim. Ela tem que satisfazer a mãe por 2. Filhas que nascem depois de mães que tiveram aborto. Filhas que nascem depois de mães que perderam filhos. Tem que valer por 2. A tireoide vai pro balalau. Gente, tanta coisa pra gente falar aqui. Nossa, meu Deus. Então, essa foi a parte 1 da série com a doutora Dailton Meira. Eu tô sentindo. Agora não tem mais como escapar. Tá comprometido. Obrigada, doutora Dailton. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Posso dar a última palavra? Pode. Pare e sinta e pense quais foram os seus sintomas. A primeira coisa que quando você tiver uma dor de cabeça, fala assim, muito obrigado. Você tem uma endometriose? Comece a agradecer todo dia quando você acorda. Agradeça. Ela é uma expressão de amor da sua alma por você, para mostrar que existe algo para ser trabalhado. É ali, é aonde a doença acontece. É no estômago, é no intestino, é na vesícula, é no pulmão. Às vezes pode ser ter um câncer. Ele existe para te trazer de volta para você mesmo. Então, agradeça e segue o caminho. Gente, nem preciso finalizar com frase de cura. Já foi uma cura só aqui conversar com ele. Então, um grande beijo, gente, a todos vocês. Excelente semana e até o próximo programa. Até o próximo.